Existiram pessoas que foram admiradas pelo mundo inteiro, não só pelo talento, mas porque seus rostos personificavam uma era inteira. Mas o que acontece quando a fama não é mais suficiente e o medo de envelhecer assume o controle? Quando o sucesso, a pressão pública e o olhar no espelho se tornam inimigos silenciosos. Neste vídeo, mergulharemos em histórias reais de estrelas que enfrentaram o tempo com o bisturi e pagaram um preço que ninguém esperava. Se você acha que as cirurgias plásticas sempre levam à perfeição, fique até o final, pois esses destinos podem mudar sua visão sobre a beleza para sempre. Priscilla Presley foi por muito tempo o epítome da elegância, discrição e beleza atemporal. Ao lado de Elvis Presley, ela nunca precisou ser barulhenta, pois sua aura silenciosa era suficiente para se tornar inesquecível. Seu rosto representava uma era em que a beleza não precisava ser explícita para causar impacto. Mas viver ao lado de uma lenda também significa ser para sempre comparada ao passado. Enquanto Elvis permaneceu eternamente jovem na memória coletiva, Priscilla teve que envelhecer diante dos olhos do mundo. Cada aparição pública se tornava um teste, cada ruga um tema de discussão. Com o passar dos anos, surgiram relatos de procedimentos estéticos. Botox, facelifts, implantes de bochecha, injeções labiais, sempre novos tratamentos, supostamente para preservar a imagem que o mundo esperava dela. Mas em vez de manter sua beleza natural, essas intervenções começaram a mascarar exatamente o que a tornara única. Seu rosto parecia cada vez mais esticado, as expressões faciais perdiam a vivacidade, as emoções pareciam congeladas. A história de Priscilla Presley é mais do que uma narrativa sobre cirurgia plástica. É o retrato de uma mulher que viveu uma vida inteira sob a pressão da perfeição. Uma beleza que foi amada por sua naturalidade e que, no final, se desfez precisamente por isso, porque não lhe foi permitido envelhecer de forma simplesmente humana. Antes de Caitlyn Jenner se tornar um símbolo global de transformação, Bruce Jenner foi por décadas o ideal da força americana. Campeão olímpico, herói nacional, um corpo moldado pela disciplina e vontade de vencer. Seu rosto representava sucesso, controle e uma masculinidade quase inabalável que milhões admiravam. Mas por trás dessa fachada impecável, um conflito silencioso começou cedo. No mundo da fama tardia, onde cada mudança é avaliada publicamente, notou-se que seu rosto mudava lenta, mas perceptivelmente. Muito antes de o público entender o verdadeiro motivo, circulavam rumores sobre procedimentos cosméticos. Não como uma transformação radical, mas como uma série de correções inquietas, quase exploratórias. Várias cirurgias no nariz, mudanças faciais visíveis, um forte facelift. Particularmente notável foi a cirurgia para reduzir o pomo de Adão, um passo que irritou muitos e levantou questões para as quais não havia respostas na época. O rosto do herói olímpico parecia cada vez mais tenso, contraditório, como se estivesse lutando contra uma identidade que não mais se encaixava. Para o público, essa mudança era difícil de classificar. Como homem, os procedimentos pareciam não harmonizar, os traços pareciam desequilibrados, quase estranhos. A mídia falava de um declínio enigmático de um ídolo, sem reconhecer a luta interna por trás. Bruce Jenner se tornou um enigma visual, preso entre dois mundos que ainda não tinham nome. Só mais tarde essa fase fez sentido. O que antes parecia decisões estéticas confusas, tornou-se em retrospectiva o prefácio silencioso de uma verdade inevitável. Cada cirurgia era uma tentativa não dita de reconciliar corpo e identidade. Um processo que começou no rosto, muito antes de ser pronunciado publicamente. A história desse período não é sobre vaidade, mas sobre um conflito interno sobre extrema pressão pública. Um capítulo que mostra o quão cedo uma pessoa se desfaz quando é forçada a desempenhar um papel que não é o seu. Houve um tempo em que Axl Rose não precisava de explicação. Seu nome sozinho era suficiente para incendiar estádios. Nos anos 80 e 90, ele era o caos personificado do rock and roll, magro, perigoso, imprevisível, com uma voz que soava como se fosse se quebrar em seus próprios limites todas as noites. Axl Rose não era apenas o vocalista do Guns N' Roses, ele era o rosto de uma geração inteira. Mas nem mesmo as lendas do rock escapam ao tempo. Enquanto a música continuava, algo começou a mudar nos bastidores.
Numa indústria que idolatra a juventude e pune impiedosamente a idade, o rosto se tornou o primeiro traidor. Correram rumores de que Axel tentava deter o declínio exterior, não para se reinventar, mas para preservar a imagem que o mundo não queria largar. Falava-se de injeções de botox que congelavam cada vez mais sua mímica, de um facelift mal-sucedido e de tratamentos de pele agressivos que, em vez de frescor, deixavam uma tensão antinatural. A expressão que antes transmitia raiva, excesso e energia crua, de repente parecia rígida, quase desprendida da voz que ainda evocava o espírito do rock antigo. Para muitos fãs, o choque foi grande. O rebelde selvagem, que simbolizava liberdade e destruição ao mesmo tempo, de repente parecia estar lutando contra algo invisível. Cada retorno ao palco, cada nova foto, não era mais avaliada apenas musicalmente, mas dissecada visualmente. O rosto se tornou o centro da discussão, não mais a lenda. Axl Rose tornou-se assim o símbolo de um conflito insolúvel. De um lado, o roqueiro imortal, congelado em capas de discos e memórias. Do outro, o ser humano real, a quem não é permitido mudar. Sua história mostra com brutal honestidade como até mesmo ícones podem falhar quando tentam preservar uma imagem que o tempo já deixou para trás. Melanie Griffith. Melanie Griffith foi por muito tempo considerada um símbolo da beleza clássica de Hollywood. Sua aura era suave, natural e cheia de calor. Um tipo de elegância que não parecia forçada. Criada entre sets de filmagem e tapetes vermelhos, ela aprendeu cedo que o sucesso em Hollywood está inseparavelmente ligado à própria imagem. Com o passar dos anos, a percepção sobre ela mudou. Comentários sobre a idade, comparações com aparições anteriores e a observação constante começaram. Em uma indústria sem paciência para rugas, a cirurgia plástica tornou-se a esperança silenciosa de permanecer relevante. Relatos de facelifts, injeções labiais e preenchimentos se multiplicaram. Mas em vez de frescor, o que se instalou foi a estranheza. O rosto perdeu expressão, as emoções pareciam abafadas, quase ocultas. Em aparições públicas, falava-se menos sobre sua carreira e mais sobre sua aparência. A atriz tornou-se uma tela de projeção para uma indústria que permite que as mulheres envelheçam, mas não aceita o envelhecimento. A história de Melanie Griffith é hoje um exemplo sutil, mas marcante, do preço que o charme natural pode pagar quando é corrigido sob pressão permanente. Janice Dickinson era mais do que apenas uma modelo. Ela era uma força da natureza. Em uma época em que a beleza deveria ser discreta, ela era barulhenta, dominante e inconfundível. Seu rosto e corpo definiram uma era da moda. Sua autoconfiança a tornou uma lenda. Ela se autodenominava a primeira supermodelo do mundo, e muitos acreditavam exatamente nisso. Mas no mundo da moda, a juventude é uma moeda volátil. Quando novos rostos conquistaram as passarelas, a luta contra o esquecimento começou. Cirurgias plásticas se tornaram a ferramenta contra o esquecimento. Aumento de seios, facelifts, lipoaspirações, botox, procedimentos sem limites claros. Cada passo, mais uma tentativa de reter o passado. Com o tempo, sua imagem no espelho mudou drasticamente. O rosto outrora selvagem e expressivo parecia tenso e artificial. O público falava menos sobre sua influência na moda e mais sobre sua aparência. Janice Dickinson passou de um símbolo de beleza desenfreada a uma figura de alerta de uma indústria que primeiro eleva seus ícones e depois os abandona. Sua história mostra o quão rapidamente o poder pode se transformar em medo quando o reconhecimento está ligado a um único rosto. 6. Kenny Rogers. Kenny Rogers personificou por décadas uma masculinidade rústica e honesta. Seu rosto contava histórias de vida, perda e experiência, muito antes de ele cantar uma nota. Precisamente essa naturalidade o tornava crível e inconfundível, um artista cuja aparência era parte de sua identidade. Com o avanço da idade, no entanto, cresceu o desejo de amenizar as marcas do tempo. Relatos de blefaroplastias e botox circularam. Os procedimentos deveriam rejuvenescer, mas mudaram algo fundamental. Seu rosto de repente parecia tenso e o calor em sua expressão se perdeu. O público percebeu imediatamente que algo não se encaixava mais.
Foi particularmente tocante o fato de Kenny Rogers ter admitido abertamente sua insatisfação com os resultados. Sua história não é sobre excessos, mas sobre uma discreta decisão errada com grande impacto. Um exemplo de como até pequenas alterações podem descaracterizar um ícone. Heidi Montag não se tornou famosa lentamente, ela foi catapultada para o público. Através da TV reality, ela cresceu sob constante observação. Cada enquadramento de câmera se tornava um julgamento sobre sua aparência. Inicialmente, ela representava juventude e leveza, um rosto que se encaixava perfeitamente na televisão rápida. Mas comparações constantes e pressão pública deixaram marcas. Cirurgias plásticas pareceram uma saída rápida para inseguranças. O ponto de virada veio quando ela se submeteu a 10 procedimentos em apenas um único dia. Para muitos, isso não era mais retoque, mas uma ruptura radical. A reação foi implacável. Heidi Montag foi percebida menos como uma personalidade e mais como um exemplo de exagero. Sua carreira ficou em segundo plano, enquanto sua aparência se tornou o assunto principal. De um rosto em ascensão na TV, ela se tornou um alerta sobre o quão destrutivo o desejo por perfeição pode ser. Sua história representa uma geração que cresceu diante das câmeras e aprendeu a se tratar como um projeto. À primeira vista, essas 7 histórias parecem diferentes, mas todas contam a mesma verdade. A fama não protege da insegurança. O sucesso não liberta do medo. E mesmo os rostos mais bonitos do mundo não são poupados, quando uma indústria exige perfeição, mas não permite a humanidade. O que conecta todas essas estrelas não é a vaidade, mas a pressão. A pressão de permanecer relevante, a pressão de não envelhecer, a pressão de permanecer fiel a uma imagem que o público nunca quer abandonar. A cirurgia plástica não foi um luxo para muitos, mas uma tentativa silenciosa de negociar com o tempo. No final, resta uma percepção incômoda. Nem toda mudança traz liberdade. Às vezes ela custa exatamente o que antes era insubstituível: expressão, identidade, reconhecimento. Essas histórias não são julgamentos, mas espelhos, para um mundo que admira a beleza, mas pune a idade. Se esses destinos se fizeram refletir, então fique conosco, porque por trás de cada fachada perfeita esconde-se uma história que raramente é contada.